O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o programa Mais Médicos. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Williams Freire Bezerra. Ele é presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, o COSEMES, e secretário de Saúde do município de Aquiraz. Outro convidado é o José Carlos, ele é coordenador do programa Mais Médico do município de Fortaleza. E o terceiro convidado é o Dr. Luiz Teodorico Monteiro de Andrade, ele é representante do Ministério da Saúde por meio da Fiocruz, na Comissão Estadual do Programa Mais Médico. Eu vou pedir um pequeno intervalo, se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. Com a chegada dos médicos do quarto ciclo a partir da segunda quinzena de abril, o Brasil conta com 13.235 médicos trabalhando pelo programa Mais Médico. No total de 1.433 são brasileiros e 11.802 intercambistas. Esses profissionais estão distribuídos em 3.754 municípios e 32 deles em todo o país. Com isso, o governo atinge 100% da meta estabelecida para atendimento da demanda apontada pelos municípios e atinge 45,6 milhões de pessoas. E são 842 médicos alocados em aproximadamente 157 municípios cearenses, incluindo os do quarto ciclo. Com isso, teremos 100% da demanda do Ceará atendida. Os modos de acolhimento realizados antes e de os participantes seguirem para atuar nos municípios contam com carga horária de 160 horas. Esse período são ministradas aulas e avaliados os conhecimentos dos médicos quanto ao funcionamento do SUS, protocolos de atenção à saúde básica e à língua portuguesa. Durante esse período de acolhimento, os médicos permanecem em alojamentos, hotéis, custeados pelo governo federal, mas após seus deslocamentos aos municípios, as prefeituras passam a ser responsáveis pela moradia e a alimentação dos médicos. Após esse período, e quando iniciar as atividades dos municípios, os médicos recebem uma bolsa de R$ 10.400, custeada pelo governo federal, e tem moradia e alimentação pagas pelas gestões locais das prefeituras. Os valores variam de município para município de acordo com o custo de vida. Todos os profissionais do programa exercem suas atividades na atenção básica, integrando o programa Saúde da Família. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, faltam no mundo 4,3 milhões de médicos e enfermeiras. Carência impossível de ser ignorada, pois penaliza 1 bilhão de pessoas. Como o programa Mais Médico no Brasil, ele está pagando a nossa parte da dívida? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar com o William Freire Bezerra. Realmente é o início do pagamento da dívida. Nós temos hoje no Brasil uma sociedade que está crescendo a cada dia, o envelhecimento da população, até porque o poder aquisitivo da população melhorou muito e nós tivemos, digamos assim, uma qualificação melhor da população brasileira por conta do cuidado que o poder público nacional, estadual e municipal teve com ela, né? E com isso nós tivemos também a carência de diversas áreas profissionais. E os médicos no Brasil foram a área que menos avançou na criação de postos de formação. E isso fez com que a sociedade pressionasse os governos municipais, estadual e federal, para que realmente o poder público tomasse uma posição com relação às carências e os vácuos assistenciais que tinha por conta da falta de médicos. Então, eu acho que a questão do Mais Médico, principalmente a questão dos intercambistas, do médico estrangeiro e do médico brasileiro nesse programa, ele vem realmente preencher um espaço mínimo de dívida do poder público com a sociedade brasileira. Porque nós não tivemos o planejamento necessário no passado para chegarmos nesse momento e não precisarmos desse programa. Nós precisamos do programa Mais Médico porque a sociedade precisa de médicos,
O Brasil não tem médico formado o suficiente para preencher esses postos de trabalho e por isso que nós entendemos que hoje, para que o cidadão que não tem acesso ao serviço, que precisa da atenção do profissional médico, né, e a dívida que o Brasil tem com essa população, o Programa Mais Médico vem contribuir minimamente para que realmente a população tenha a sua atenção primária atendida com esses médicos que ora trabalham e prestam serviço de qualidade a esse povo. Então a gente entende efetivamente que nesse momento o Programa Mais Médico ele vem realmente preencher esse espaço de dívida que o governo tem com a sociedade brasileira. Ok, doutor Dorico. Jonas, reforçando aí essa questão que o William coloca, eu diria que tem 3 questões importantes aí. Primeiro, o Brasil fez um dos maiores processos de universalização da saúde nos últimos 25 anos. Ele fez a universalização da saúde a partir da Constituição de 88 e, ao mesmo tempo, ele descentralizou a saúde para os municípios. E faltou fazer um dever de casa. Esse dever de casa que o país deixou de fazer, ele já estava, inclusive, previsto na Constituição, no artigo 200 da Constituição. Ela diz o seguinte: é tarefa do Sistema Único de Saúde no Brasil o ordenamento dos recursos humanos para a saúde. Esse ordenamento é exatamente você ir na necessidade de saúde da população. Tudo que você for fazer em saúde, você tem que ouvir as necessidades de saúde da população. Ao ouvir a necessidade de saúde da população, ao planejar, você tem que ver o perfil demográfico da população, como é que ela vai envelhecer ao longo do tempo. Você tem que projetar as tecnologias que vão ser incorporadas. E você tem que, em cima disso, projetar as necessidades da população, ir para o mundo da educação, planejar isso e depois colocar essa população no mercado de trabalho para atender a população. Ou seja, um médico você leva 6 anos para formar. Se você tem a necessidade de médico hoje, aqui no Brasil você não consegue atender porque ele precisa de 6 anos para se formar. Um neurocirurgião são 11 anos para você formar um neurocirurgião. Então nós já precisamos projetar hoje quantos neurocirurgiões nós vamos precisar daqui 11 anos e pegar as oportunidades dos médicos formados agora, criar vaga de residência em neurocirurgia, para daqui a 11 anos a gente incorporar esse neurocirurgião a serviço da população. O Brasil não fez esse dever de casa, o mundo todo que estava construindo o sistema de saúde fez. Só para você ter uma ideia, a Inglaterra tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes. A Argentina tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Portugal tem 4 médicos por 1.000 habitantes. A Espanha tem 4 médicos por 1.000 habitantes. O Brasil tem 1,7. 1,7. Ou seja, nós estamos muito atrás. Estamos perdendo, inclusive, para a Argentina, que, como regra, a gente nunca gosta de perder para a Argentina. Pelo menos no futebol a gente não gosta. Estamos perdendo para a Argentina na relação médico por 1.000 habitantes. E com a municipalização da saúde, esse problema agravou, porque não é responsabilidade dos municípios a dotação de recursos humanos para a saúde. Os municípios, não é competência dele a formação, é competência dele contratar o médico e colocar o médico a serviço da população. Os municípios tinham recurso, tinham necessidade de contratar médico, mas não tinha esse profissional. Daí, desde 2011, logo que nós chegamos no Ministério da Saúde, passamos a construir uma agenda com a presidenta Dilma, o ministro Alexandre Padilha, com o secretarias municipais de saúde, o caso William, é o nosso presidente aqui no Ceará, com a associação dos municípios, dos prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, e fomos criando estratégias para ir resolvendo esse problema. A primeira estratégia foi o Programa de Valorização da Atenção Básica, o PROVAB, que a gente deu oportunidade àquele médico recém-formado que vai passar um ano na atenção básica no município, ele ganha um bônus um ano depois para a prova da residência. Só que essa estratégia foi insuficiente. Nós fizemos o primeiro edital em 2012, conseguimos só adotar 381 médicos nos municípios. Fizemos a segunda estratégia em 2013, ou seja, de 2011 para 2012, 380, de 2012 para 2013, 3.000 médicos. Mesmo assim, foi insuficiente. E aí, em janeiro de 2013,
2.500 prefeitos entregaram à presidenta Dilma um manifesto: presidenta, cadê o médico? Porque não adianta o Ministério da Saúde ficar demandando determinadas metas assistenciais, metas de indicadores dos municípios, se o Ministério não dá o provimento aos municípios do recurso humano. Aí a presidenta entendeu a importância desse processo, e aí, na época, inclusive, eu sempre defendi que tinha que ter uma medida provisória, tinha que ter uma lei, não era uma portaria do Ministério da Saúde que resolvesse esse problema, nem era uma portaria conjunta do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde que resolvesse esse problema, nem um decreto presidencial, porque o enfrentamento que a gente ia ter no programa, como a gente estava prevendo, era muito grande. O mundo todo fez essa alternativa. Você pega a Inglaterra, Jonas, é muito importante, a Inglaterra tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Mas 37% dos médicos ingleses são formados em outros países. 25% dos médicos americanos são formados em outros países. Ou seja, esses países todos, apesar de ter uma boa relação médico por 1.000 habitantes, mas faltam médicos. Portugal tem 4 médicos por 1.000 habitantes e tem médicos de outros países formados na atenção básica no programa Saúde da Família. Essa estratégia de mobilização, de importação de profissionais de saúde é uma estratégia usada em vários países. Em 2009, eu passei um ano no Canadá e discutindo com eles, estudando lá alguns assuntos importantes da área de saúde pública, e participei de várias reuniões com o Ministério da Saúde do Quebec, discutindo a questão do provimento de profissionais. Eles têm necessidade de provimento em várias áreas. Imagina que é se manter um médico morando na zona gelada do Polo Norte do Canadá. Então, isso também para eles, a mesma forma que a gente tem dificuldade de manter médico na Amazônia. Eles estavam fazendo um trabalho de planejamento de enfermagem. Em 2009, o Quebec já estava planejando que em 2015 eles iam ter necessidade de 13.000 enfermeiras e que eles iam que importar enfermeiras em 2013, em 2015, porque as enfermeiras que eles tinham no serviço, subtraindo as que iam se aposentar em 2015 até 2015, e a quantidade de estudantes que eles tinham não era suficiente para as necessidades que eles iam ter de enfermeiros. Então, essa é uma prática que o mundo todo tem usado a partir da necessidade de saúde da população. Essa questão da necessidade de saúde da população, o Estado tem que prover os profissionais numa estratégia entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para as necessidades de saúde da população. Por isso que o Mais Médico vem, sem dúvida nenhuma, suprir uma deficiência, vem pagar uma dívida do Estado brasileiro para com a população brasileira. Mas não é só um programa de imediato, nós temos que pensar que o Mais Médico também tem que ter atividade de curto, médio e longo prazo, que eu acho que a gente deve discutir em seguida. Ok. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo, mas antes eu queria ouvir aqui a palavra do José Carlos, que é coordenador do programa Mais Médico do município de Fortaleza. Ok, bem, aqui no município de Fortaleza, como todos vocês sabem, o nosso gestor maior, o prefeito Roberto Cláudio, ele é médico pós-graduado em saúde pública. Então, uma das metas do plano de governo do nosso prefeito realmente é alavancar o sistema de saúde pública do nosso município. É um dos planos principais do governo dele. E é o que nós estamos procurando fazer, através de reestruturações físicas, dando condições de trabalho aos profissionais já existentes. Porém, como o próprio Dr. Williams e o Dr. Dorico falou, essa carência de profissionais realmente é uma realidade, tá certo? Então, o programa Mais Médico para o nosso município veio realmente para suprir uma carência de profissionais que nós temos hoje, principalmente na atenção primária de saúde, os postos de saúde, onde nós fizemos análise em que 80% dos problemas de saúde da população seriam resolvidos se a gente tivesse um sistema de atenção primária de saúde bem resolutivo. Então, realmente, a vinda desses profissionais veio para somar no atendimento dos postos. A resposta tem sido muito positiva. No início, nós tínhamos uma certa ansiedade de como funcionaria esse programa, principalmente com a vinda dos médicos intercambistas. A gente estava na ânsia de saber se haveria uma dificuldade da língua, e realmente a adaptação tem sido de uma forma bem tranquila.
tá certo? A população tem aceito de uma forma bem harmônica, eles têm um tratamento humanitário fabuloso, a formação deles no sistema de atenção primária de saúde é muito bem realizada. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Vive, que hoje está falando sobre programas Mais Médico. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o programa Mais Médico e eu queria colocar aqui o Williams Freire Bezerra na conversa, saber dele e por que esse programa inicialmente foi muito criticado, não pela população, mas pelos médicos, pelas instituições corporativas dos médicos. Por que, na sua opinião, aconteceu isso? Eu acho que isso é bem interessante a gente contextualizar como é que surgiu o programa Mais Médico, né? O programa Mais Médico, ele surgiu, como o Dr. Dorico falou anteriormente, de uma demanda partida dos prefeitos em um movimento que teve em janeiro, onde os prefeitos usavam em Brasília um adesivo chamado Cadê o Médico? Eles colocavam no peito e naquele momento nós fazíamos um movimento porque entendíamos através de estudos estatísticos de que nós não tínhamos mais o que fazer. Ou seja, os próprios municípios que estavam próximos das grandes cidades, daquelas metrópoles que tinham melhor condição de vida, que davam um poder aquisitivo maior dos profissionais que lá iriam trabalhar, com unidades bem arrumadinhas, com equipes completas, com toda a condição de um bom trabalho, não estava conseguindo ter o profissional médico e quando conseguia era preço exorbitante, né, muito acima do que o município poderia pagar. E às vezes o profissional estava trabalhando quando os outros municípios ofereciam giro a mais, perdia aquele profissional. Que é natural isso é da lei do mercado, né? Geralmente a pessoa procura onde tem melhor oferta financeira, na maioria dos casos, não é uma regra geral. E aí os prefeitos fizeram esse movimento através da Frente Nacional dos Prefeitos, porque nós entendíamos que naquele momento era necessária uma intervenção federal. Era necessário que o governo federal chamasse para si a responsabilidade como ente federado, detentor da maior arrecadação da União, né? E, através do governo federal, nós sabíamos que esse problema ia ter uma solução. E aí a presidente Dilma, no discurso dela lá, foi bem enfática. Vocês querem que a gente encampe essa discussão, esse debate? Os prefeitos queremos que a senhora encampe, e ela realmente absorveu para si a demanda do programa Mais Médico e desenhou o programa. E o programa Mais Médico, ele tem várias vertentes interessantes. Ele não é só a vinda do médico estrangeiro, né? O doutor Dorico falou muito bem isso, o Luiz Carlos também, na questão do médico estrangeiro. Mas ele passa pela própria reestruturação da atenção básica nos municípios, a questão de construção de novas unidades de saúde, a questão das reformas daquelas unidades e ampliações que foram construídas, na maioria dos casos, na década de 70, na década de 80, e que não tiveram a oportunidade de ter uma reforma, porque não existia um financiamento federal e os municípios, na sua debilidade financeira, não tinham condições de investir. E aí o programa Mais Médico, ele veio também dar esse suporte também na reestruturação da atenção básica das unidades físicas. E aí passou também pela questão do processo de formação, que o doutor Rodrigo falou muito bem, e a questão dos intercambistas, né? A princípio foi aberto o programa Mais Médico para os médicos nacionais. E ainda é prioritário ao médico nacional que queira entrar no programa Mais Médico. Mas como os médicos nacionais eles já têm uma série de opções de trabalho, como planos de saúde, e a iniciativa privada que hoje demanda muito trabalho para a categoria, e isso é bom para o Brasil também, é importante, não houve tanto adesão como deveria ser. E aí nós fomos buscar nos intercambistas, porque o que é interessante, a gente tem que levar isso bem à frente desse debate, é que nós temos um foco, né, predeterminado dentro dos nossos municípios, que é a população que precisa da assistência médica. Se nós precisamos da assistência médica, temos necessidade do médico atendendo naquelas comunidades, e nós não temos acesso ao médico,
é responsabilidade do ente público e procurar esse profissional aonde ele tem que ter. E trazer para que a população tenha acesso. Nós não podemos privar o cidadão só pelo fato dele ser pobre, humilde e morar no distrito, na maioria das vezes, muito distante da sede, com difícil acesso, e não ter acesso a um profissional médico para ter realmente a sua avaliação básica inicial. Então, esse discurso, esse movimento, ele foi um pouco, eu acredito, mal compreendido pelas corporações médicas e pelas entidades, que a gente respeita muito. Eu entendo que as entidades médicas, ela tem que ser ouvida e tem que ser respeitada pelo longo histórico que tem, né, em prestação de serviço dentro da sociedade brasileira. E eu acho que esse discurso foi mal interpretado por eles, né? A crítica ao médico cubano, que a gente sabe que a referência de Cuba na medicina, ela é ímpar no mundo, principalmente na atenção básica, né? Quantos e quantos médicos brasileiros, entidades médicas brasileiras não incentivaram os profissionais brasileiros a irem fazerem cursos em Cuba, a irem se aperfeiçoar em Cuba, né? Quantos e quantos, digamos assim, pessoas da classe A, classe B no Brasil enviaram seus filhos para estudar em Cuba, né? Então, nós estamos em um contraponto em que a gente precisa realmente examinar, né? E como a corporação, ela realmente defende a sua categoria, né? E ela realmente se viu, acredito eu, isso é uma opinião própria minha, não é uma opinião que a gente ouviu das corporações, não é uma opinião minha, às vezes se sentiu até um pouco ameaçada também por conta da mudança que iria ter também no sistema com relação a gente estar realmente tendo muitos profissionais externos entrando no Brasil. Acho que esse debate ele foi incorporado pelas corporações, que eu acho que a gente tem que chamar para dentro do debate. Nós temos que ouvir, nós temos que trazer eles para dentro do debate e entender objetivamente, sem aquela crítica rancorosa, o que é que pode ser contribuído para que realmente a gente tenha no Brasil aquilo que a gente sonha, que é o acesso fácil da população ao profissional médico, formado aqui dentro do Brasil. Agora, o que nós não podemos, e aí como gestor a gente tem muito claro isso na nossa mente, né? É um município do Porto de Fortaleza, que oferecem todas as condições de trabalho em que está oferecendo nos postos de saúde que horas estão sendo reformados, como muitos municípios do interior, como os municípios da região metropolitana, tem uma unidade de saúde preparada, com condições, entendeu, de dar um bom atendimento à população, com todos os outros profissionais das outras categorias prestando serviço de boa qualidade naquela unidade, e nós sacrificarmos aquela população por falta de um médico e não trazermos um médico, né, do exterior com capacidade para poder examinar por conta de um debate onde as corporações entendem que isso não é prioritário, né? Então, nós temos uma responsabilidade com a população, principalmente a população humilde, que é quem mais precisa do serviço público, e essa responsabilidade a gente tem que estar sanando ela, né, com a presença dessas políticas públicas que, ora, é demandada pela pressão da própria sociedade. Ok, eu queria trazer aqui, para ouvir a opinião do José Carlos, trazer esse problema para Fortaleza, porque a gente pensa que não, mas Fortaleza é uma das maiores cidades do planeta Terra, né? Diga-se de passagem, né? Então, Fortaleza está bem. Esse programa ajudou de uma certa forma e Fortaleza resolveu o seu problema básico de saúde? Olha, eu acredito que o nosso município tenha sido um dos municípios que mais recebeu médicos do programa em todo o Brasil. Hoje nós contamos com 136 profissionais do programa Mais Médicos aqui em nosso município. Você deve saber que o nosso município é dividido hoje em 6 regionais, para facilitar a questão da governabilidade de Fortaleza. Claro. Só a Regional 5, nós temos aproximadamente 650 mil habitantes. Então, são várias cidades em uma só. Com certeza. Certo? E nós temos regionais com diferenças socioeconômicas. A Regional 5 e a Regional 6, por exemplo, são regionais mais carentes, que existe carência socioeconômica bem maior. Então, nós nesse momento, nós priorizamos a vinda dos mais médicos para a lotação em unidades de saúde
onde realmente havia uma carência grande. Era a Regional 5 e era a Regional 6. Só na Regional 5 nós contamos com aproximadamente 50 médicos. Certo? Nós tínhamos unidades que não tinham médico, de maneira alguma. Então a população realmente tem abraçado o programa, tem visto o resultado, o atendimento que está sendo feito nas unidades, tá certo? A atenção com que o paciente está sendo tratado, a população está sendo tratada por esses profissionais, certo? Ok. Doutor Dorico, eu queria colocar você para dar prosseguimento a esse debate, mas ainda eu queria colocar aqui que esta semana a Folha de São Paulo, um médico lá de São Paulo, publicou um artigo dizendo que o programa Mais Médico ia realmente se acabar, estava num processo do seu fim. Isso é verdade? O que é que você diz dessas críticas feitas por uma instituição e por um médico muito conhecido lá em São Paulo? Mas eu acho que a democracia garante esse debate e eu acho que ele expressou a opinião dele naquele artigo, que eu acho que é uma opinião pessoal, mas que não bate com a realidade. Veja só, a primeira coisa importante do programa é que o programa priorizou os médicos brasileiros. Não justifica você deixar 15 mil equipes do Programa Saúde da Família, que é aproximadamente 45 milhões de pessoas, sem assistência. E é muito importante que nós estamos tendo um outro problema agora no interior e no Brasil inteiro. Eu estou vendo isso, presenciei esses dias em várias cidades. Nós estamos tendo um apagão de médicos, não é mais para o PSF, é também para os hospitais. E não é só questão da estrutura. Então, eu acho que a categoria, num determinado momento, talvez por falta de informação, houve determinados posicionamentos que colocaram alguns argumentos que eles foram vencidos no debate. Primeira coisa, da não existência da falta. Se a gente abriu o edital, deu e não apareceu, é porque realmente não tinha. Então, e a falta de médicos não é só para atenção básica. Essa daí é a falta mais grave que a gente está tendo. Mas em muitos locais você não consegue fechar a escala de pediatria em hospitais privados. Você não consegue fechar a escala de UTI em hospitais privados. E nós estamos com um conjunto de especialidades médicas que faltam também para todos os hospitais. O Hospital de Sobral, que foi inaugurado recentemente pelo governador Cid Gomes, é hoje o melhor hospital, a melhor estrutura hospitalar do interior do Nordeste brasileiro. Sobral, nós já temos uma faculdade de medicina que funciona já há 13 anos, né? Já formou aí 7 turmas, tá certo? Mesmo assim, hoje, para o Hospital de Sobral funcionar, tem um avião que vai de médicos todos os dias de Fortaleza para Sobral. Tá certo? E as policlínicas do interior, que têm excelentes condições de infraestrutura, que tem 13 especialidades médicas, elas estão, várias delas, sem funcionar porque não conseguem o especialista. Nós estamos expandindo a cobertura assistencial e não tem os profissionais. Por isso que o programa Mais Médico é também um programa de curto, médio e longo prazo. A nossa meta é, até 2018, abrir 11 mil novas vagas de medicina. 11 mil novas vagas. Numa nova condição, não é mais o dono da faculdade, ou o governador, ou o prefeito que vai dizer, eu quero uma faculdade do meu município. A questão é outra. Nós estamos colocando e direcionando as vagas de acordo com a necessidade da população. Então agora, nossa meta dessas 11 mil novas vagas é abrir 2.500 vagas no norte, na região norte do país, para atender a população da região amazônica. 3.500 vagas na região centro-oeste e 4.200 vagas no nordeste. Então, aquela desigualdade que foi construída ao longo dos últimos 20 anos, de que as faculdades de medicina estão nas capitais, no litoral brasileiro ou nas grandes cidades ricas do país, do interior do sul e sudeste, nós temos que inverter isso. E à medida que for abrindo um novo hospital, você criando condições de também abrir uma faculdade de medicina
de preferência pública. Então, isso é uma coisa muito importante. A outra questão que vai estar resolvendo esse problema de médio prazo, que é também uma reivindicação da categoria médica, é a universalização da residência. E nós queremos, em 2018, universalizar a residência, e a porta de entrada para a especialização médica vai ser o Programa Saúde da Família. Então, nós vamos garantir que o primeiro ano de todas as residências será em saúde da família. Com isso, o médico vai fazer pediatria, mas ele vai ter um ano em saúde da família. Ele vai fazer cirurgia, mas ele vai ter um ano de saúde da família. Aquilo vai dar as condições de um médico estar trabalhando dentro da sua especialidade, mas vinculado à atenção básica, que é a porta de entrada da população. Doutor Dorico, eu vou ter que pedir um intervalo agora e na volta nós vamos continuar com você, porque eu gostaria de saber e por que especificamente os médicos de Cuba foram os mais criticados. Que o programa não foi aberto também para outros países, né? Se alguém quisesse se candidatar. Então eu vou pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva, e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o programa Mais Médico. Queria colocar aqui o doutor Dorico na conversa, porque sempre a gente escuta que os médicos cubanos eles são diferentes dos outros médicos pelo próprio contrato, né? Houve aquela história de o médico vai ganhar 10 mil e pouco reais, mas eles vão receber menos e, em consequência disso, eles vão trabalhar menos. Isso é verdade ou os médicos cubanos têm a mesma habilidade, né, para tratar os seus pacientes como qualquer outro médico do Programa Básico de Saúde? Jonas, a primeira coisa que é importante é a gente desmistificar a questão em relação à prioridade do programa. Então, a prioridade do programa foi para médicos brasileiros. Segunda prioridade para médicos que a gente chamou intercambistas individuais. A terceira prioridade para os médicos intercambistas da Organização Mundial da Saúde, que foi feito um convênio do Brasil com a Organização Mundial da Saúde para a vinda de médicos cubanos. Então, a prioridade sempre foi o brasileiro, depois outro intercambista, outro cubano. Na verdade é que falta o brasileiro, falta o outro, e Cuba. É importante que a gente entenda. Por que então Cuba ter tantos médicos para a cooperação? A solidariedade internacional entre os povos é um dos princípios da Constituição cubana. A Revolução é de 59, em 60 teve um grande terremoto no Chile, e os poucos médicos que tinham na época foram deslocados de Cuba para o Chile para prestar a solidariedade internacional. Depois teve um grande desastre, um grande terremoto também na Nigéria, eles foram. Ou seja, a partir daquele momento, não teve um desastre natural no mundo que não tivesse a presença de médicos cubanos. Eles incorporaram como um dos princípios da organização da sociedade a solidariedade internacional. E a saúde foi escolhida como a área de ponta nesse sentido. Eles têm hoje a maior relação no mundo ocidental de médico por 1.000 habitantes. Eles têm 6 médicos para cada 1.000 habitantes. E eles têm o que eles chamam de uma unidade central de cooperação médica. Não só eles têm os médicos formados, mas eles formam médicos para 54 países, de graça, dentro de um processo de colaboração internacional. E eles têm hoje colaboração com 62 países, 40 mil médicos, que são funcionários do governo cubano, para a cooperação internacional. Então, eles têm presente em 62 países, essa cooperação está presente. Com o Brasil, essa cooperação, que hoje chega a aproximadamente 11 mil médicos, eles têm uma unidade central de cooperação médica e esses médicos estão atuando no Brasil. Há alguns mitos que foram criados, todos eles foram desfeitos, né? Acho que um mais importante é que eles são médicos, será que são médicos? Todos eles, Jonas, todos os médicos cubanos que estão no Brasil têm, no mínimo, 3 anos de residência em medicina integral e de família. 25% deles têm mestrado e mais de 25% deles têm, além da medicina de família, outras especialidades. Agora,
todos os médicos estrangeiros do Programa Mais Médico no Brasil, eles só podem atuar exclusivamente no Programa Saúde da Família. Mesmo que ele seja especialista em anestesiologia, ele não pode fazer anestesia em nenhum hospital brasileiro. Mesmo que ele seja especialista em cirurgia, ele não pode fazer nenhuma cirurgia. Mesmo que ele seja especialista em emergência, porque muitos deles têm mais de especialidade médica, ele não pode atender em nenhuma emergência no Brasil. Então, inclusive, hoje é um problema para os prefeitos, porque com a inauguração das UPAs que nós fizemos, as UPAs 24 horas, nós estamos tendo um apagão nos municípios dos médicos dos hospitais de pequeno e médio porte. E muitas vezes o prefeito liga desesperado, mas doutor, será que esse médico cubano não pode atender no hospital? Não pode. E eles são disciplinados e não vão atender. Então, esse mito, ele de certa forma foi desfeito. Faltou comunicação? Eu não diria que faltou comunicação. É da natureza de um processo agudo que você tem em pouco tempo de fazer a organização de uma mudança significativa de uma prática, que você tem a resistência natural, e é natural que com o tempo as coisas vão se acomodando. Então agora, hoje, onde a gente chega a uma satisfação muito grande da população com o Programa Mais Médico, vários municípios no Ceará só tem médico do Programa Mais Médico. Esses dias eu estive na cidade de Monsenhor Tabosa. Tem 7 equipes do Programa Saúde da Família, 6 da população e uma equipe no Distrito de Saúde Indígena. Os 7 médicos do Programa Saúde da Família do município são cubanos. Ou seja, se não fosse o Mais Médico, esse município estava sem médico. Que é um município importante da região de Crateús. E assim vai, a região de Acaraú. Então, para mim, a coisa mais emblemática é Fortaleza. São 136 médicos do Mais Médico em Fortaleza. E não é por falta de concurso, não é por falta de estrutura, e nem é por falta de plano de carreira. Porque eu, quando era secretário de saúde de Fortaleza, eu fiz um concurso para 350 médicos, com um plano de carreira, negociado com a categoria. Só consegui, no concurso, se inscrever 270, passaram 250 e só assumi 200. Se não fosse o Mais Médico, você tinha 130 equipes do Programa Saúde da Família de Fortaleza sem médico. Ou seja, é a população da Regional 5, do Bom Jardim, do Canindezinho, da Grande Lisboa, da Grande Portugal, do Janguru Sul, do São Cristóvão, da Vila Velha, do Jardim Guanabara, certo? Das Goiabeiras, que a mãe se acordava de madrugada com o filho doente, esperava o dia amanhecer para ir num posto de saúde, chegava lá, não tem médico. Aí lá vai a mãe para outro posto, não tem médico. Aí vai para o hospital, chega às 9 horas da manhã, só vai sair 9 horas da noite com aquele atendimento. Porque também os hospitais estão lotados. Então a gente tem que entender que nós precisamos humanizar o sistema de saúde, nós precisamos melhorar muito aí no sistema de saúde, e uma das formas de melhorar o programa de saúde é ter equipes completas. Não é só o médico, porque é importante o agente de saúde, é importante o agente de endemia, é importante a enfermagem, é importante a odontologia, é importante o núcleo de assistência à saúde da família, com psicólogo, com nutricionista, com farmacêutico, com assistente social, com farmacêutico, com nutricionista, psicólogo, educador físico, terapeuta ocupacional, o veterinário. Toda a equipe de saúde da família é muito importante. Agora, inclusive a presidenta Dilma, dentro do programa Mais Médico, ela conseguiu aumentar a cobertura da população. Por quê? Porque autorizou o ministro Alexandre Padilha a assinar uma portaria que é uma equipe, você tem uma equipe para 500 famílias. Jonas, quando nós começamos o programa Saúde da Família, lá em 94, em Quixadá, nós tínhamos uma equipe para 1.000 famílias. Com isso, nós vamos reterritorializar e em muitos municípios vou ter nova seleção de agentes de saúde, porque o programa Mais Médico é também mais agente de saúde, mais enfermeiro, mais dentista, mais psicólogo, mais equipe, mais NASF. Então, são mais equipes, são mais pessoas atendendo a população. Porque, inclusive, agora nós temos uma outra necessidade, que é também um atendimento domiciliar. Você não tem uma família, não tem um bairro, não tem uma comunidade que não tenha 2 ou 3 pessoas que estão em situação de hospitalização, mas pode serem hospitalizadas em casa. Então, precisamos ter equipes também para dar suporte domiciliar. Então, a necessidade de saúde da população é sempre progressiva.
Eu sempre digo que na saúde nós somos vítima do sucesso. Por que a gente é vítima do sucesso? Porque quando a gente reduz a mortalidade infantil, se aumenta a população geral. Quando você aumenta a expectativa de vida, você aumenta as pessoas com doenças crônicas. E quando você incorpora uma tecnologia, você cria novas demandas. Eu sempre digo, quando a gente resolve uma demanda na saúde, você cria pelo menos mais 5. Isso é da natureza da saúde. Por isso que o investimento em recursos humanos é da maior necessidade, por isso que o Mais Médico tem esse papel todo. Eu queria colocar aqui o William para exatamente saber esse programa de Mais Médico atinge quantos municípios dos 184 do Ceará e se o programa vai bem, obrigado, nos municípios que ele está sendo contemplado. Bem, Jonas, nós sistematicamente fazemos reuniões com gestores municipais, né? O COSEMES, ele é uma entidade que agrega todos os gestores, secretários municipais de saúde do estado do Ceará. Então, rotineiramente nós estamos nos reunindo para poder fazermos avaliações também e colhermos as demandas encaminhadas pelos secretários. O Mais Médico, como o doutor Dorico bem falou, ele envolve hoje no estado do Ceará 157 municípios e a montante de 837 médicos. Então tem município que não tem. Tem município que não tem, porque não se enquadra no perfil que é determinado pela lei, que é município de extrema pobreza, no semiárido. E há municípios também da região metropolitana que têm suas equipes completas, formadas, e não há necessidade de estar pleiteando, né? Então, há uma série de municípios que não, mas é mínimo esses municípios. E esse total de médicos que hoje tem no Ceará, e aí nós fizemos um estudo agora novamente, levantamos uma nova necessidade. Hoje a gente ainda há uma carência ainda de mais ou menos uns 160 médicos no Ceará, fora esses médicos que já estão, mas os que estão hoje, eles já cobrem quase 3 milhões de cearenses. Ou seja, eram 3 milhões de cearenses que não tinham acesso a serviço de saúde atendido pelo médico. E nós estamos num estado onde o governador sempre priorizou a questão da saúde pública. Mas a atenção básica, ela não tinha como preencher essas equipes, porque não tinha profissional médico. E os municípios, eles estão extremamente satisfeitos, né? Eu ando muito no estado do Ceará, vou para reuniões nos diversos municípios, né? Visito, seja qual for o município, sempre que estou convidado para estar debatendo, né? No meu município mesmo, Aquiraz, a gente agora aderimos ao programa Mais Médico, porque embora seja um município que nós tenhamos uma facilidade de acesso, mas nós temos, por exemplo, um PSF na praia do Batoque, que você anda mais ou menos uns 8 quilômetros de estrada de terra, onde eu tenho uma dificuldade imensa de ter médico lá atendendo a população dos pescadores do Batoque. Então, só vou conseguir resolver o problema quando eu fiz a adesão ao Mais Médico, que aí estou recebendo um médico do Ministério da Saúde que vai residir na comunidade lá do Batoque, por conta dessa dificuldade de acesso. E o que a gente entende é que... Desculpa a minha ignorância, mas em Capuí tem o programa Mais Médico? Tem sim, Capuí tem. Capuí tem o programa Mais Médico, né? Aqui os que eu sei que não tem é Eusébio, por conta da qualidade de vida, né, da população de Eusébio, né? E algum outro município que realmente não tem as suas equipes completas, né? Mas eu, andando aí pelo interior, eu fui em um município aí, estava na Câmara de Vereadores, onde um vereador da oposição levantou e disse: olha, aqui no município ninguém entende o que é que esses cubanos falam, né? E naquele momento, antes de eu responder, tinha uma senhora na plateia e ela disse: doutor, eu queria falar. Eu disse: diga, senhora. Pois não, ela disse: olha, realmente, na minha comunidade, eu sou uma líder comunitária lá no meu distrito, e tem um cubano lá que trabalha comigo lá, e há 10 anos que não pisava um médico lá, e ele está lá, está morando lá. Realmente é meio embaraçada a voz dele, a gente entende ele, mas com muito trabalho. O gaúcho também, né? Mas tem uma coisa, ela disse, mas teve uma coisa nele que ele fez no atendimento comigo que eu nunca esqueci. Ela disse, quando eu fui me consultar com ele olhou nos meus olhos bem firme
né, me examinou da ponta do pé até a cabeça, né, me fez fazer de costa e realmente fez o exame clínico. Ou seja, eu passei 30 minutos à frente daquele médico, onde pela primeira vez na vida, um médico realmente, em uma consulta, né, colocou a mão em mim. Ou seja, eles têm uma diferença que ele realmente me tratou como gente e realmente me fez um exame clínico como realmente deveria ser feito. Eu queria passar aqui, nós já estamos no final do programa, aqui para o Zé Carlos, para saber dele como é o retorno da população de Fortaleza por esses médicos, Zé Carlos? O que o doutor Williams falou disse tudo, né? A nossa população é uma população carente. A população precisa ser respeitada e ser atendida de forma humanitária. Eu acredito que boa parte das nossas doenças que a população tem são doenças que são mais somatizadas também. Então, o atendimento adequado, um atendimento humanizado por parte do profissional causa um diferencial enorme para essa população, tá certo? Então, a população tem aceitado bem. A dificuldade da língua é perfeitamente superável. Esses médicos cubanos, antes de começarem a atender nos postos, eles passam por um período de 1 mês aqui, que a gente chama de adaptação, de cursos de acolhimento, onde está incluído aí um curso de língua portuguesa para adaptação inicial. A forma de falar, eles falando com mais parcimônia, é perfeitamente entendível pela população, assim como a recíproca é verdadeira. Você sabe que tem um cearês que dificulta muitas vezes um profissional brasileiro que seja do sul do país a entender, tá certo? Então a população tem aceitado de uma forma muito tranquila, tem recepcionado bem esses médicos, e o atendimento tem sido realmente de forma satisfatória. E isso faz com que esse programa possa ser ampliado também aqui em Fortaleza ainda mais? Eu acredito que sim, Dependendo, como eu falei anteriormente, nós estamos passando ainda por um momento de reestruturação física, nós estamos aumentando a quantidade de postos de saúde. Nós temos hoje 92 postos de saúde, desses 92 até o meio do ano, em torno de 60 estarão reformados e ampliados. O restante dos 32 postos já foram adequados, estão sendo adequados estruturalmente. E no próximo ano, se houver a necessidade também de reforma e ampliação desses postos, vai ser feito. Fora esses 92 postos, nós temos as 25 em construção, alguns já sendo entregues agora durante esse mês, tá certo? Então, com esse redimensionamento, como o doutor Dorico falou, está sendo feito um processo de reterritorialização da população, certo? Baseado nisso, nós vamos reavaliar se vai haver a necessidade ou não de mais profissionais, tá certo? Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o programa Mais Médico, e em seguida voltamos para as considerações finais. O programa Universidade Viva está de volta, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, e cada um dos senhores tem 1 minuto para as suas considerações finais, apenas lembrando que 1 minuto tem 60 segundos, viu? E vou começar aqui com o William Freire Bezerra. Bem, eu queria primeiro passar um recado à população cearense. Dizer que o programa Mais Médico, ele vem para atender a pobre. Ele vem para atender a classe mais necessitada da população brasileira. Aquelas pessoas que realmente não tinham acesso ao sistema de saúde, principalmente ao profissional médico. Então, o objetivo do programa Mais Médico é a gente preencher aquelas equipes de saúde da família que, pela própria pressão que há da sociedade, elas se localizam mesmo nas periferias das grandes cidades e nas cidades do interior. Então, nosso objetivo é que esse programa ele seja um programa de governo, não de gestão. A gente quer que a presidente Dilma, e seja quem for o próximo presidente, consolide esse programa para que realmente a sociedade tenha, daqui a 10, 15 anos, esses médicos estrangeiros substituídos pelos médicos brasileiros. E nós, gestores, temos que aplaudir. Temos que fazer com que o nosso povo sinta-se atendido e sinta-se confortável. E eu aqui na qualidade de secretário municipal de saúde, representando os 184 secretários municipais de saúde do estado do Ceará, quero
agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema de tão importância para a sociedade brasileira e cearense, e dizer que o COSEMES, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, que agrega todos os secretários municipais, estará sempre à disposição para debater qualquer assunto que seja de interesse da população cearense, que seja de interesse dos municípios do nosso estado do Ceará, que com certeza o objetivo nosso é melhorar a saúde do nosso povo e fazer com que o nosso povo realmente tenha uma saúde de qualidade, como o nosso governador sempre prega, que quer o estado do Ceará com o melhor sistema de saúde do Brasil e que Fortaleza tenha realmente a melhoria no seu sistema de saúde, para que o povo cearense sinta-se acolhido quando procurar essas estruturas de saúde que tanto vida salva e tanta gente procura, porque sabe que aqui tem a melhor tecnologia do estado do Ceará. Então, muito obrigado pelo convite a mim feito e a minha entidade. Ok. José Carlos? Bem, eu representando aqui a Secretaria de Saúde do município, eu tenho a dizer, primeiro agradecer o espaço e dizer que a Secretaria de Saúde, o nosso prefeito Roberto Cláudio, tem trabalhado com afinco para realmente dar uma condição de saúde do sistema público adequada à população, principalmente à população mais carente, para um atendimento humanizado, que não falte medicamento nos postos de saúde, que a população seja atendida realmente de uma forma digna. Ok. Doutor Dorico? Jonas, primeiro lhe parabenizar pela iniciativa do programa. Acho que é uma iniciativa muito importante para, digamos, de certa forma, refletir sobre essa realidade que nós estamos vivendo. Aproveitar e saudar aos médicos, integrantes do Mais Médico no Ceará, no Brasil. Agradecer àqueles que tiveram que, digamos, de certa forma, se divorciar da família, do seu país, para estar sendo solidário ao povo brasileiro, ao povo cearense. Muitos deles, eu conheci médicas, Jonas, inclusive em Cuba, eu tive lá a oportunidade de acompanhar a presidenta Dilma quando ela foi em 27 de janeiro, e eu tive lá no momento assim, e vi que uma médica que estava se organizando para vir para cá, estava muito triste, travando assim, com o cumprimento, e depois eu fui procurar saber, porque exatamente ela estava deixando uma filha de 3 anos lá, para vir morar aqui no Brasil. Então, já tive contato com vários deles, ou seja, faz parte de um processo, digamos, da formação deles. São empregados do governo cubano e são pessoas que estão servindo o povo cearense, sem dúvida nenhuma. Isso nós temos que ter gratos. Depois, dizer para a população que o Mais Médico não é só mais médico, é mais agente de saúde, mais enfermeiro, né? E melhor infraestrutura. Nós estamos hoje fazendo investimentos importantes. Nos próximos 6 meses, eu tenho certeza que mais de 450 postos de saúde estão sendo inaugurados aqui no Ceará. Mais de 1.000 unidades estão sendo reformadas e ampliadas. Aqui em Fortaleza mesmo, quase 60 unidades já foram reformadas e ampliadas. Nós temos agora em breve a inauguração do Hospital de Xeramobim. O governador Cid Gomes está fazendo esse investimento importante. Estamos equipando vários hospitais de pequeno e médio porte do interior, ou seja, a saúde ainda é um grande desafio. Nós não podemos em nenhum momento achar que estamos com os problemas de saúde resolvidos, achamos que o programa a saúde está bem, mas o mais importante para quem milita na área da saúde pública é ter a certeza de que o compromisso tem que ser permanente. E ainda temos muito para caminhar na construção do SUS que nós sonhamos. Eu sempre digo, Jonas, que o grande desafio nosso ainda é a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Porque o que está na lei ainda é muito distante da realidade da população. E quando a gente está convencido disso, é o melhor caminho para que a gente tenha a humildade de saber quanto mais a gente faz, mais a população precisa que a gente faça mais por ela. Esse é o grande desafio. Eu não tenho dúvida que o seu programa, então, contribui com essa reflexão entre as demandas da população e o que está sendo feito nesse momento. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal, você pode entrar a partir da nossa página, que é www.fgf.edu.br, e você vai acessar esse e outros programas na íntegra, gravados e produzidos aqui
pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.